É com bastante entusiasmo que a gente começa esse curso hoje, né? E damos as boas-vindas com bastante energia a todos vocês que estão nos assistindo. Desculpa aí pela falha do microfone, pessoal. Então, nós vamos iniciar o curso Escolas e Territorialidades em Contextos de Incerteza, Construindo Bionas. Bionas, que é uma sigla, né, que remete ao termo bionarrativas sociais, que será falado no decorrer do curso, e hoje nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto. Bom, o curso ele é coordenado por mim, Laís, né, e pelo professor Danilo, da UFTM. Eu sou professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade de Divinópolis. Dou aula no curso de Pedagogia e de Licenciatura em Ciências Biológicas. A minha formação, né, é na área de educação, na minha pós-graduação é em educação. E dentro da educação eu tenho muito afeto, né, pela formação de professores. Então, assim, a discussão desse curso é algo que está muito próximo de várias questões que eu venho pensando e construindo, não só nas minhas vivências em sala de aula, mas também na minha experiência na academia. O curso, ele não foi construído sozinho, né, assim, eu só por mim e pelo Danilo. Nós temos várias vozes aí, de diferentes parcerias, nesse projeto que visa uma coformação, né, pelo diálogo de diferentes professores, em diferentes territórios, com diferentes formações, né, e que atuam em diferentes realidades, mas que a gente tem algo em comum, né, todos nós estamos vivenciando um momento social tão difícil, né? E, sobretudo, no nosso trabalho na educação, que tem nos afetado bastante. Uma grande parceira nessa caminhada foi a Secretaria Municipal de Educação e a Casa do Educador. Por isso, eu vou convidar a professora, pedagoga, com especializações em políticas públicas, movimentos sociais e também em avaliação educacional, a professora Silvana Elias, que está à frente da Secretaria de Educação desde 2013. Professora Silvana, seja muito bem-vinda, e eu passo a fala para a senhora nesse momento. Obrigada, Laís. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço muito, é uma honra participar desse momento em que se inicia mais um curso de extensão com uma temática extremamente importante para o momento atual, a questão das escolas, da territorialidade, do contexto atual de pandemia. E quero agradecer a vocês, parceiros todos, especialmente ao FTM, e na pessoa do professor Danilo, eu agradeço todos os parceiros que conosco se propuseram a tecer uma caminhada nessa direção. Quero agradecer a equipe da Secretaria de Educação, a Diretoria de Ensino, em especial a Casa do Educador, na pessoa da professora professora Beatriz Domingos. Agradecer e cumprimentar cada participante, cada professor, cada professora, cada coordenador pedagógico, cada gestor, cada gestora, nesse momento em que nós nos juntamos para fazer essa travessia difícil, né? Será, com certeza, eu falei com o professor Danilo, eu quero aqui dar a notícia em primeira mão, eu também vou fazer o curso, já me inscrevi. É uma proposta inovadora e uma proposta de construção coletiva. Vocês podem observar, por exemplo, quanta gente diferente de diferentes territórios está aqui conosco, está aqui participando, né? E, com certeza, em diversas concepções, né, tanto de territorialidade quanto de escola, né? Acho que isso é fundamental nessa construção que a gente vai fazer. Se a gente dissecar a temática que está posta, a gente vai afirmar que nela há trabalho para discussão de 1 ano de trabalho, né? Há discussão para 1 ano de trabalho, porque são conceitos, são concepções diferentes, né? Sobre diversas temáticas, como escola, territorialidade, bionarrativas sociais, contexto de incertezas,
E a gente precisa compreender que tudo isso está intimamente relacionado à questão da realidade em que a gente vive, né? E eu sempre penso que a escola, ela tende a refletir muito daquilo que o território em que ela está inserida vive. Então, é preciso que a gente compreenda que, num território mais equilibrado, mais harmônico, com um desenvolvimento mais adequado, com políticas públicas mais acessíveis, a escola, né, ela reflete esse território. E, muitas vezes, a escola em que está num local mais distante trata essa questão de forma diferenciada, né? Precisa tratar essa questão de forma diferenciada. Embora não seja possível conceber que uma escola que esteja aqui lá no residencial X, bem distante do centro da cidade, não possa desenvolver um trabalho tal qual desenvolve uma cidade que está num local mais privilegiado, né? Num local central. Então, a gente sabe que a educação deveria ser o direito, ela deve ser o direito de todos e de todas, né? E uma educação de qualidade. E a educação de qualidade é uma questão de direito básico e que está imbricada também, né, da questão de políticas públicas e sociais, seja mobilidade urbana, acesso aos bens culturais, acesso à moradia, acesso à saúde, acesso a uma escola digna e de qualidade. E acho que a pandemia, nesse contexto que nós estamos vivendo, explicitou isso. Muita gente não queria ver, né? Acho que nós que estamos aí na luta há muitos anos, a gente sabe que essa desigualdade social existia. Só que a pandemia trouxe isso à tona, trouxe isso à baila, né? E aí eu quero encerrar minha fala perguntando: que papel temos nós, educadores, frente às questões da territorialidade e da escola que nós tecemos, ou que nós nos propomos a tecer? Será que a escola que nós tecemos agora, em cada canto desse país, com uma heterogeneidade de realidades enorme, será que ela responde aos apelos sociais do território em que ela está inserida? Será que ela atende aos clamores dessa comunidade, desse território em que ela está inserida? Então, acho que, nesse momento, esse é um questionamento que me traz muitas reflexões. E é nesse sentido que esse curso traz para a gente um momento ímpar de construção dessas reflexões. Muito obrigada, Laís, obrigada e boa noite a todos e todas participantes aqui. Muito obrigada, professora. Nós que agradecemos, na verdade, né, a sua participação e essas suas perguntas aí, eu acho que é o que paira, né, é o pano de fundo de todo esse encontro, de todos os encontros, na verdade, né? Nós temos aí mais 7 encontros pela frente. E eu acho que a questão principal é essa, né? Qual que é o nosso papel, né? Nós estamos num momento de incerteza, mas as desigualdades, elas sempre estiveram aí, né? E como a gente vai pensar dentro de um coletivo de professores em ações, né? Não só no imediato, mas no futuro, né? Frente aos territórios, às identidades e às realidades onde essas escolas estão. Muito obrigada, então, pela sua presença. E agora eu gostaria de anunciar, né, mais um grande parceiro e chamar aqui para conversar conosco um pouco o professor Gustavo Lopes, que ele é o coordenador da Regional 4, da Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Ele é professor no Instituto Federal Goiano, nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, e atua, né, na área de educação e ciências. Então, professor, eu vou passar a fala para você, e seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Laís, pela calorosa recepção, tanto nos bastidores quanto agora.
E eu quero dar boa noite, né, a todos e todas, que sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso, preparado com muito carinho, né, com muito cuidado, respeitando aí, tentando respeitar as diferentes demandas dos professores e professoras. Eu quero agradecer os parceiros, né, o Grupo GPIC, da UFTM, a UEMG, a Secretaria Municipal de Educação de Uberaba, na pessoa da Silvana, a UFTM, a Caravana da Diversidade, e não posso deixar de mencionar a Associação Brasileira de Ensino de Biologia, que é o meu lugar de fala nessa noite, né? E agradecer especialmente ao professor Danilo Cato, da UFTM, pela parceria, pela generosidade do convite, a R4, né? Esse curso era uma ideia que ele já vinha tecendo e nos convidou para fazer parte desse projeto, e ele conseguiu uma coisa fantástica, que é unir pessoas das 5 regiões do Brasil, gente boa para pensar o ensino de biologia, para nos ajudar a pensar esse momento de incerteza, né? Tão delicado que nós todos estamos vivendo com as atividades remotas, que nos colocou numa situação literalmente de incerteza quanto ao presente e ao futuro, né? E a minha fala aqui vai ser no sentido de tentar apresentar para vocês, né, aos cursistas, né, e também aos nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo aí pelo YouTube, apresentar um pouco do que a gente tem feito no âmbito da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, né. A nossa associação, ela foi criada em 1997 e ela tem, então, 23 anos de existência, e tem a finalidade de promover o desenvolvimento do ensino de biologia e da pesquisa em ensino de biologia entre profissionais deste campo de conhecimento. Então, é uma associação aberta ao diálogo fecundo, né, entre os interessados no ensino de biologia e na pesquisa de ensino de biologia, para alunos de educação básica, alunos da educação superior, né, licenciandos e licenciandas, que são futuros professores, aos professores da educação básica, aos professores do ensino superior, são todos congregados nessa associação. Atualmente, nós temos 1.310 filiados e filiadas, e a cada 2 anos, nós temos os encontros nacionais, né, que são os Enebios, que inclusive foi a partir do Enebio que o curso também pôde fazer as inscrições. A 8ª edição do Enebio era para acontecer esse ano, e em vista do contexto pandêmico, foi transferido para o próximo ano, a 8ª edição, vai ser sediado na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, e ainda está com aberta a chamada para os trabalhos, né? Que até o dia 7 de setembro, as pessoas podem encaminhar relatos de pesquisa, relatos de experiência, e, quem sabe, se juntar a nós aí no ano que vem, no novo normal, né? Se até lá a gente tiver condições de realização do evento. É importante dizer que, para se filiar, né, a ESBem Bio, a gente tem uma diversidade de pessoas que podem se filiar à ESBem Bio. Nós temos preços interessantes diante de outras associações. Como exemplo, né, professores da educação básica têm uma anuidade aí de R$40, é um valor bem abaixo de algumas associações. Estudantes de graduação e de educação básica pagam R$30 para poder de anuidade. Então, são preços bem interessantes, e fica o convite, né, para que todos e todas possam, professores e professoras, se juntar a nós nessa associação e fortalecer o ensino de biologia no nosso país. Dentro da Nacional, nós temos 6 regionais que compõem a ESBem Bio. Uma delas é a Regional 4, que é onde nós nos localizamos, né? Quando eu digo nós, são os estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. Atualmente, né, a Regional 4, ela conta com 183 filiados, e a cada 2 anos são feitas as eleições para eleger uma nova gestão. Nós estamos à frente dessa nova gestão. Eu sou o atual diretor da gestão 2019 e 2021, e eu gostaria, né, de apresentar nominalmente, aproveitar esse espaço e apresentar e agradecer
as pessoas que fazem parte dessa atual gestão, né? Eu quero agradecer, né, ao professor Danilo Cato, que é o vice-diretor, o Guilherme Trópia, que é o secretário, a professora Viviane Moraes, que é tesoureira, a professora Ana Flávia Vigário, da Federal de Catalão, que é conselheira, Ana Isa Machado, do IFTM, que é a nossa conselheira também, Cláudia Avelar, da Federal de Juiz de Fora, que é conselheira, a Deise Dias, do Instituto Federal de Brasília, o Alessandro Tomás, da Federal de Tocantins, a Zilene Moreira, do ICB UFG. Como vocês podem ver, é uma associação que busca a representatividade dos diversos estados, né, e a pluralidade de instituições. Dentro das nossas ações da associação regional, nós propusemos, há um tempo, acho que já tem aproximadamente 2 meses, um questionário. Na verdade, é uma pesquisa junto aos professores de ciências e biologia, da educação básica e da educação superior, buscando conhecer os desafios, né, e as expectativas, as necessidades dos docentes de ciências e biologia, principalmente as necessidades, tentando levantar as demandas que esse momento colocou ao trabalho do professor. Então, foi a partir dessa demanda que este curso, que começa hoje, vem tentar atender um pouco dessas demandas levantadas, né? Só para vocês terem uma ideia do que nós temos encontrado nesse questionário, e também já fica o convite para que quem ainda não respondeu possa responder, já vou dizer como você pode fazer isso. Nós já temos 304 respondentes, né? A maioria, e aí alguns dados interessantes e preocupantes, é que a maioria não tem experiência e nem formação prévia para o ensino remoto, a maioria se sente sobrecarregado de trabalho nesse momento, e nós perguntamos, né, como que esses professores acham que a ESBem-Bio, a Regional 4, pode contribuir para o desenvolvimento do trabalho nesse momento. E aí, uma dessas demandas é fazer lives, cursos online, encontros virtuais, que é o que este curso vem promover, vem tentar promover, né? E para além de uma instrumentalização, né, de funcionar como funcionar diretamente para a prática, nós temos buscado nesse curso, né, a ideia é que a gente possa também refletir criticamente sobre os currículos, né, nesse momento pandêmico, mais ainda no momento pós-pandemia, pensando frente às realidades socioculturais dos professores e das escolas. E é diante desse nosso questionário, em que nós fizemos um levantamento preliminar dessas demandas, temos feito, porque ele ainda está em aberto. Quem quiser responder, basta entrar no site da nossa regional, que é o www.esbenbio, que é sbenbio.r4.ifgoiano.edu.br. Tem uma aba, né, que diz pesquisa com docentes, e aí quando você entra nessa aba pesquisa com docentes, você encontra o questionário para poder responder. Então eu convido aos professores e professoras de ciências e biologia que estão conosco nessa transmissão para que possam nos ajudar nesse questionário, respondendo, para que a gente tenha condições de mapear aí o trabalho docente em momentos de incerteza, não é isso? E eu quero aqui mencionar a minha fala também, agradecer ao professor Mário Amorim, da Universidade Estadual de Ceará, que é um dos organizadores do ENEBio, que é o Encontro Nacional de Biologia, que gentilmente, né, fez parceria conosco aí, para que a gente pudesse receber as inscrições para este curso, e mais ainda, que levou esse curso para um âmbito nacional, constituindo assim uma atividade pré-ENEBio, né, um aquecimento, um esquenta, para o evento do ano que vem, não é isso? Então, eu quero já agradecer o professor Mário, e foi a partir dessa parceria que a gente pôde receber essas inscrições. E aí a minha fala no sentido de tentar ajudar quem ainda não se inscreveu ou ainda tem dúvida de como se inscrever,
eu montei uma pequena apresentação que eu vou compartilhar com vocês para explicar passo a passo como fazer essa inscrição e como que é importante a atenção de vocês, porque a partir desse passo a passo é que vocês vão conseguir entender como que os certificados vão ser gerados. Então, eu vou espelhar aqui a minha apresentação para explicar para vocês, tá bom? Parece que você não tem nem... Bom, eu não sei se está aparecendo aí para vocês, mas o primeiro slide nada mais é do que a apresentação desse curso que você já tem contato, né? Do dia, né? O horário, né? Quais são os dias e o canal. E aí eu quero mostrar para vocês aqui como se dará o acesso ao curso para poder gerar a certificação. Nós temos duas maneiras. As pessoas que já estão inscritas no Enebio, no 8º Enebio, ela já tem um e-mail cadastrado e ela já tem um CPF cadastrado. Então, ela vai acessar a área do participante no site do Enebio, ela vai entrar com o e-mail dela e o CPF, e lá ela vai encontrar o curso para ela se inscrever. Quem já está inscrito no Enebio. Quem não está inscrito ainda, precisa se inscrever. Mas o Enebio, ele é um evento pago. Só que esse evento que nós estamos organizando, que começa hoje, que é o curso, ele não é pago, ele é gratuito. Então, nós estamos usando apenas a plataforma do Enebio para receber essas inscrições. Então, nesse momento, entra-se no site do Enebio, lá você vai encontrar a aba Inscrições, Formulário de Inscrição, e aí você preenche com os seus dados esse formulário. Quando você preencher, além disso, né, falando ainda do formulário, lá tem a categoria, diversas categorias, desde estudantes de educação básica, estudantes da graduação, professores, e aí você escolhe a sua categoria. Tem algumas informações que são obrigatórias e outras não. Então, você preenche esse formulário. Ao preencher o formulário, está feito o seu cadastro, né? Você vai clicar lá, quero me inscrever, você está inscrito no Enebio, no sistema do Enebio. Após isso, você vai na área do participante, você vai voltar para a área do participante, colocar o seu e-mail, o CPF, e você vai entrar na sua área, que é a área do participante. E é lá na área do participante que você vai encontrar, quando você descer a barra de rolagem, você vai encontrar o curso Escolas e Territorialidades em Contextos de Incertezas, Construindo Biomas. Lá, ao localizar isso na sua página, você vai clicar em realizar a inscrição, vai aparecer inscrição realizada com sucesso. Aqui é que entra uma questão importante, né, que merece a atenção. Todos os encontros, para que seja contabilizado a presença dos cursistas, deve ser feito o acesso pela área do participante no site do Enebio. Então, todos os encontros você vai entrar pela sua área do participante e vai obter o link, que é Participe Agora. Quando você clicar em Participe Agora, você vai ser direcionado para o YouTube para você assistir a transmissão ao vivo. O que acontece? Informações importantes. A inscrição no curso, ela vai se dar de forma contínua e semanal. Então, toda semana você vai entrar, minutos antes do curso, do dia, você vai entrar, você vai procurar na sua área do participante o curso, vai clicar em inscrever, né, em realizar inscrição, e logo em seguida você vai ser direcionado para a área do YouTube, para acompanhar a live. Então, todas as vezes que você for entrar, tem que ser feito pela área do participante para contabilizar presença. Então, para a certificação, o curso deve ser acessado via área do participante do Enebio. E para ter direito à certificação, ao final do curso, você precisa ter no mínimo 70% de frequência nos encontros. Em caso de dúvidas, né, o Enebio, no caso, o sistema que opera o Enebio, o site do Enebio,
ele está disponível para tirar dúvidas, né? Em contato@enebio.com.br ou pelo chat. Você vai ver que quando você entra no site do Enebio, você tem um chat ao vivo que você pode, em que você pode colocar lá suas dúvidas, né? E também entrar em contato conosco, caso tenha alguma dúvida também, pelas redes sociais, por e-mail. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição. Eu desejo que todos tenham aí momentos, né, afetuosos, né, nesses encontros virtuais, que sejam potentes, que as discussões possam ser duradouras, possam reverberar aí nas nossas práticas futuras, nesse contexto pós-pandemia também. Eu agradeço. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Eu só queria complementar que até apareceu no site agora que teve gente que não conseguiu acessar, né, pela área do participante. E aí, a plataforma ela está disponibilizando apenas 15 minutos antes de iniciar o evento. Apesar do YouTube já ter marcado, né, ter o link pronto bem antes, pela plataforma você só consegue 15 minutos antes, tá bom? Quem só Bem apareceu lembrado. agora, Bem Gustavo. lembrado. Outra coisa, o pessoal talvez pode ficar em dúvida, porque lá aparece a instituição. Nem todas as instituições estão cadastradas lá no formulário de inscrição, mas a pessoa pode colocar manualmente qual é a instituição dela, caso não apareça. E se essa for, eu não sei se essa é uma informação obrigatória, mas se for, pode ser colocado manualmente, né? Não precisa, porque às vezes nem todas estão cadastradas no sistema da Realize. Sim, obrigada, viu, Gustavo? Nada, obrigado eu. E eu gostaria de reforçar, né, a questão das parcerias, a Caravana da Diversidade, Coletivo GPIC, a UFTM e a UENG, né, que está aí conosco. Muitos desses representantes vão aparecer ao longo dos encontros, né, para a gente tentar construir e pensar em diferentes narrativas para a educação nesse momento de pandemia e que se continue também, né? Porque nós temos aí a expectativa de que tudo isso vai passar. Pensando um pouco nisso, né, dessas diferentes narrativas, essa semana eu tive acesso a 2 conteúdos, e aí eu gostaria de pôr primeiro uma imagem para vocês, uma sequência de imagens, né, para vocês observarem, observarem o tipo de atribuição de sentidos que vocês dão a elas. E, enquanto isso, eu gostaria de fazer a leitura de um texto que circulou bastante nas redes sociais durante essa semana e que pode ser que muitos de vocês já teve acesso a eles, né? Não é de minha autoria, mas eu achei bem interessante para a gente começar a pensar esse início do curso. Então, o texto começa assim: aula síncrona, aula assíncrona, aula por WhatsApp, aula gravada, aula ao vivo, aula na plataforma virtual. Prepara o roteiro, prepara o PowerPoint, lê a BNCC, planeja a aula, olha o código de habilidades para confirmar se está tudo certo. Elabora a atividade, nem longa demais, nem resumida demais. Contextualiza o enunciado, não pode ser difícil, senão eles não conseguem fazer. E não pode ser fácil, senão eles não serão desafiados. Procura um vídeo adequado para encaixar na aula, nem longo demais, nem curto demais. E jogos educativos relacionados ao tema. Ah, uma música também. Grava a aula, o carro de gás passou na hora e atrapalhou. Grava de novo. Descreve e explica a atividade no portal. Registra a aula, faz o relatório, faz a ficha de frequência, baixa o aplicativo para a montagem das fotos ficarem bonitas. Eita, meu filho está na aula online, precisa de ajuda também. Boa tarde, crianças. Liga a câmera, por favor. Desliga o microfone, por favor. Parem de conversar no chat, por favor. Confere quem está na aula. Manda mensagem para quem faltou. Olha a plataforma, tem atividade para conferir. Posta um livro, precisa estimular a leitura. Esse não, é simples demais. Esse também não, longo demais. Compra ring light, compra tripé, compra quadro, formata o notebook, aumenta a velocidade da internet. Todo mundo faz silêncio, vou começar a minha aula.
Vou arrumar o cabelo, fazer a barba e trocar de roupa para não ficar com cara de doente. A professora da minha filha mandou uma mensagem pedindo as fotos das atividades dela, que esqueci de mandar. Baixa o aplicativo do scanner, compartilha a tela, a net caiu. Professor, o senhor está bugado. Recebo o recado. Manda o professor comprar um microfone que parece que ele está falando dentro de uma lata. Última aula do dia. Ufa! Vou desligar tudo agora. Não, pera. Tem reunião pedagógica. Assista a live, faça o curso de formação online. Tem que se capacitar. Afinal, novos desafios, novas possibilidades. Caramba, meia-noite já. Vou dormir em paz. Sonho que o celular caiu e quebrou. Acordo desesperado. Penso no que tem para fazer amanhã, perco o sono. O dia amanheceu, começa tudo de novo. E depois não sabem por que tem professor e professora infartando, surtando e adoecendo. E ainda escutamos. Mais um professor para ganhar dinheiro em casa sem trabalhar. Esse texto ele correu muito no WhatsApp. Eu não sei, né, qual a relação, o que vocês foram sentindo ao ver essa sequência de imagem e o texto. Talvez para alguns isso gerou um estranhamento, né? Assim, olha, não tem nada a ver, né? A imagem é de uma pessoa em trabalho doméstico e o texto está retratando a nossa vida nesse período de pandemia, né? Mas quando eu vi essas imagens em momentos isolados, eu pensei, que a professora, o professor que levou a escola para dentro da sua casa, né, e foi articulando em seus diferentes momentos do dia o seu momento profissional e as suas atividades diárias, familiares, eu fui construindo, né, e pensei, nossa, a dona de casa e a professora, elas estão numa mesma pessoa, mas no mesmo lugar, né? Ela vai se tensionando aí mediante as demandas que vão chegando. E esse texto, como eu comentei, ele não tem a identidade de um autor, mas em muitos momentos parecia que estava falando de mim, né, e da minha rotina. Se a gente for pensar, quem não está nesse meio pode entender o nosso trabalho nesse momento, assim como fala no final do texto, né, que um professor que está ganhando dinheiro em casa sem trabalhar, pode incorporar uma narrativa de uma educação num período de pandemia que ela é única, que ela não tem trabalho, né? E se a gente for, por exemplo, colocar lá no Google fotos de professores no período de pandemia ou ensino remoto, vai aparecer basicamente duas coisas, né? Ou umas fotos lindas com os professores com um sorriso no rosto, né? Todo mundo alegre, ninguém cansado e com olheira, ou então um professor mega equipado, com várias ferramentas ali gravando sua videoaula como se fosse um EAD. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade, né? E isso aparece também nas demandas do questionário que a R4 tem passado aí pelos estados. Então, a casa, né, que era o nosso lugar de descanso e de fazer as nossas atividades em família, as atividades domésticas, e que já tinha um trabalho nela, né, ela se torna um lugar em que o trabalho ele dobra e triplica até, né? O WhatsApp, que era uma ferramenta de comunicação social, ela vira uma ferramenta para dar aula. Mas como que isso acontece? A qualquer hora, basicamente, né? Você está meio que disponível via o seu número do telefone a qualquer momento para tirar dúvidas, para responder questões vinculadas ao trabalho. E aí o nosso momento de descanso, ele começa a ser diluído, né? E a quase desaparecer. E por isso nós estamos tão cansados, né? Que é outro elemento que aparece bastante no questionário, que foi base, né, como demanda para a gente pensar esse curso. Se a gente abrir o Instagram, a gente vai ver professor da rede pública fazendo live dia de sábado para tentar se achegar, né, nesse aluno que talvez não tem internet, não consegue ter uma ferramenta que acessa a internet durante a semana. Tem professor aumentando sua banda larga, comprando microfone, webcam,
várias reuniões pedagógicas que são importantes, né, mas existem várias questões muito burocráticas também, que pensam muito numa questão objetiva, sem considerar essas realidades e todos os enfrentamentos, né, todas as realidades, assim como até a professora Silvana colocou na sua fala. E tem uma coisa que é o que mais aparece, não só pelo questionário, mas que a gente mais escuta, né? A questão do currículo. Como eu faço para cumprir um currículo prescrito, né? Dentro de uma carga horária de aula totalmente adaptada, né? Que às vezes você nem tem um encontro síncrono com o seu aluno. Será que resolve você fazer, na verdade, atribuir o currículo como uma lista de exercícios, de conteúdos, e você transformar isso numa lista de exercícios? Será que essa é a educação que a gente está querendo tecer, né, nesse momento? Então, de tantas as habilidades que o professor ele é sempre, né, cotado a ter, com o efeito pandemia, a multiplicação do vírus da Covid aconteceu exatamente numa multiplicação dessas competências para o professor, né? Vira até um otimismo pedagógico pensar que a educação agora tem que dar conta de todas as questões, dado um cenário de tanta incerteza e que nos pegou de surpresa, né? Então, o professor que tinha aquele papel de detentor do saber, de controlar a turma, que são aspectos tão imperativos e que, por vezes, são refutados, né, dentro das discussões, não faz o menor sentido quando a gente pensa o ensino remoto. E tem também a questão, o conflito, né, entre esse ensino remoto e a EAD. E aí eu já vou até me colocar nessa perspectiva de pensar que a EAD é uma proposição subversiva da educação, sobretudo na educação pública, dado esse momento, né, que vai se amparar numa ideia de mercantilizar essa educação. E, encaminhando para a finalização da minha fala, tem uma competência que eu não sei se vocês têm escutado aí, que é fresquinha, que é o professor curador, né? Que agora o professor do futuro é o professor curador. E eu fiquei pensando, nossa, né? Pensar em alguém que cura, né? Tão romântico, né? Parece assim, tão importante, mas que por trás desse romantismo, né? Tem um engano, né, que ameniza todos os nossos enfrentamentos, né, porque nós estamos tirando dos nossos próprios recursos financeiros para ter ferramentas para viabilizar uma aula por meio das tecnologias. E, ao mesmo tempo, nós estamos sendo descontados também muitas vezes, né? Então, tem todo um conflito, né? Tem toda uma tensão que organiza esse nosso momento, né? E para finalizar a minha fala, nesse primeiro momento, eu queria reforçar, né, que nós pensamos esse curso num momento imediato para a gente suprir as nossas necessidades à medida que a gente conseguir para esse ensino remoto, né, e pensar diferentes horizontes para promover esse ensino remoto. Mas também é um lugar que a gente quer criar uma rede em que a gente anuncie nossas angústias, que a gente construa, né, dentro dessas relações de poder nas quais nós participamos, lugares que a gente consiga visualizar essas realidades, os territórios, como parte da formação, onde os nossos conteúdos, né, das nossas disciplinas, ele tem uma participação e uma articulação que vai dar vida, né, e que expressa o que está externo a esse ambiente escolar, sem romantizar, né, mas mobilizar pela própria contradição social, né, na qual nós estamos. Então, o ensino remoto, ele é uma dificuldade para todos, né, por isso que a gente pensa numa coformação aqui dentro, porque nós temos o pessoal que está na formação inicial de professores, nós temos professores em serviço, nós temos professores que estão formando professores nesse cenário, né, então, por isso, a coformação, para a gente pensar e atribuir diferentes narrativas pelos territórios e as realidades, orientando os nossos planejamentos de forma mais próxima desse cenário, é o nosso grande objetivo nesse momento. E agora, né, dada essa
fala inicial minha, eu gostaria de passar para o professor Danilo, para ele tocar ainda em alguns pontos, né, alguns elementos que a gente vai construir ao longo dos 7 encontros que a gente ainda tem. Muito obrigado, Laís. É muito interessante, porque você fazendo essa narrativa, a gente vai se vendo, né, nesse processo e aqui acompanhando o chat aqui dos nossos professores, professoras, acadêmicos, enfim, todos que aqui acompanham do Brasil todo e até de outros lugares de fora do Brasil, né? A gente percebe que é exatamente isso, né? O nosso quarto é o nosso escritório, nossa cadeira e o nosso sofá onde a gente teria o nosso lazer, ali vira o lugar de trabalho, né? De assistir cursos, né? E links. Então, essa é a realidade que nos assola. E eu gostaria de saudar a todos e todas, né? Queria que os professores e professoras aqui presentes, que vocês se sentissem abraçados. Eu acho que é essa palavra, né, de fraternidade, que mesmo aqui por virtualmente a gente consiga alcançar cada um, cada uma, de onde vocês estiverem, com um abraço bastante afetivo, com bastante solidariedade, que nós, professores e professoras, precisamos ter nesse momento, né? Gostaria de saudar a parceria, a presença aqui representada na figura da professora Silvana, mas toda a equipe da Casa do Educador, que não dá para citar o nome de todos aqui para não falhar, né, a memória nesse momento. Gostaria de saudar também de uma maneira muito forte, né, a minha base, que é o grupo GPIC, né, um grupo que me alimenta e que me mantém vivo nesse cenário de morte, de medo, né, e bem como os meus colegas da R4 da SBEMBio, que também é uma grata surpresa para esse ano, de pessoas maravilhosas, e eu acho que a gente tem que se cercar, né, de pessoas positivas, produtivas e, né, boas, né, no sentido mais amplo da palavra, para que a gente também fique bem, né? E essa virulência que está nos acometendo neste momento, ela não é só da ordem biológica, né? Não é só um vírus biológico, mas é uma virulência do medo, da depressão, da ansiedade, né? Da incerteza, né? Uma palavra que o Gustavo, aqui representando a SBEMBio, foi quem trouxe a primeira vez, né, para esse título do curso. O Gustavo falou, olha, é um cenário de incerteza, né? E é a partir dessa rotina que nos apresenta, esse fenômeno, né, do nosso local de trabalho, nosso lugar de fala, né? Essa figura que distorce aquela ideia do que é um professor e uma professora, né? Esse estereótipo que não é só uma simplificação, né, do que é, né, uma pessoa, mas é uma distorção total, né, da existência dos sujeitos que estão hoje aqui postos. Então, é com essa solidariedade que eu acho que a gente vai fazer esse curso. É somente a partir dela. Não tem como alguém da universidade, né, um termo que nós precisamos discutir bastante ao longo desse curso, né? O que é essa universidade? Né? Dizer que tem respostas, né? A universidade que disser que tem respostas, né? O pesquisador, a pesquisadora dizer que tem soluções mágicas, eu creio que não condiz com as possibilidades. Mas, de outro lado, uma universidade que, junto com a escola e outros espaços, e os coletivos e movimentos sociais se constituem para construir um horizonte, eu acho que sim, vale a possibilidade de um curso. Então, eu acho que essa palavra curso, ela deve ser ressignificada por nós. Não de quem sabe para quem não sabe, mas de uma grande rede solidária, técnica também, reflexiva, mas de ação, né? Então, também não quero me eximir nesse momento de que quem está na universidade não tem resposta alguma. Então, é a partir desse ponto que esse curso se coloca, nessa contradição de não oferecer receitas universais de dentro de uma universidade, mas de, a partir dos territórios, de uma escuta comprometida com as nossas realidades, construirmos juntos com aquilo que temos de repertório. Qual é o repertório que cada um de nós temos? E o que nos falta? É importante aspectos socioafetivos para um professor, professora de ciências, para um professor, professora de língua portuguesa, enfim, de qualquer área curricular?
Se não era, agora eu creio que é. Essa foi uma das questões do questionário mencionado pelo professor Gustavo e que 66%, até onde eu vi, respondeu que questões socioafetivas eram fundamentais no ensino, na perspectiva do contexto escolar. Assim como nessa escuta da condição que hoje estamos, né, de ir à geladeira pegar algo para comer e deixar o celular indo para você ouvir a reunião que você está participando, de você ter medo do seu celular, de você ter esquecido de multar o seu celular, de deixar no mudo, ou de tirar a sua câmera quando você vai ao banheiro, né? Essa loucura toda que estamos vivendo entre uma tecnologia que nos alimenta, que nos leva a progredir nesse sentido da palavra que eu queria provocar, mas que também nos vigia, né? Então, como é que nós lidamos nesse curso com as tecnologias da educação e da comunicação? A que servem as tecnologias? Pretendemos também responder a isso. Como é que trazemos questões sociais, afetivas, emocionais nesse cenário tão peculiar? E como que essas tecnologias digitais nos servem, né? Uma questão do questionário que me deixou bastante intrigado foi: vocês, professores, já tiveram formação em tecnologias digitais para a educação? Sim ou não? Segunda pergunta: vocês já tiveram alguma experiência utilizando tecnologias no âmbito da educação? Né? Terceira pergunta: vocês estão tendo que realizar trabalho remoto? E aí o resultado é espantoso, né? A grande maioria se juntar aos dados de quem nunca teve uma experiência formativa e quem nunca teve uma experiência atuando e nunca teve uma experiência formativa, a gente chega a 70% dos respondentes, né? Ou seja, a gente não teve formação para essa situação e não tivemos experiências anteriores, mas estamos atuando, né? E isso mostra que a categoria profissional docente são de pessoas extremamente capazes por estar lidando com essa situação, né, no susto, né? Outro dado que me chama a atenção desse questionário é de quando as pessoas respondem que neste cenário pandêmico existe 62%, até onde eu vi, de pessoas que estão produzindo materiais remotamente. Ou seja, as pessoas em sua maioria, não tem experiência formativa, nunca atuou e está tendo que atuar. Mas, ao mesmo tempo, sem ter experiência, mais de 60% dos respondentes estão produzindo. Ou seja, existe uma produção via YouTube, via WhatsApp, via Kahoot, via vários softwares e várias possibilidades gratuitas e que não tem uma centralidade. Está pulverizada entre aqueles que heroicamente, num cenário de pressão, de tensão, de estresse, ainda produz material de qualidade, né? Então é a partir desta contradição que eu acho que esse curso pode atuar. Como centralizar essa produção digital produzida por vocês, professores que estão aí na sala de aula, né? Pessoas que elaboram. Hoje teve uma matéria, inclusive no jornal aqui da região, de uma professora que maravilhosamente cria uma narrativa usando papéis com os nomes dos alunos dela, mostrando afeto via uma tecnologia digital, numa escola aqui de Uberaba, né? Um gesto com uma criatividade simples e que tocou um pequeno rapazinho do ensino fundamental, fazendo ele se emocionar, né, do valor que a sociabilidade da escola tem. Então nós temos que também olhar para o lado positivo disso. É nesse momento que a gente percebe a conquista da escola pública, a importância da sociabilidade na escola pública, gratuita e de qualidade. E que o professor e a professora são peças fundamentais nesse processo. Será que não é este o momento deste curso? Reunir essas pessoas produtivas, mas tensas, estressadas, ansiosas, sem dormir, né? Será que este não é o momento dessa rede solidária se configurar com algum dispositivo digital que concentre esse material, mas que ao mesmo tempo compartilhe experiências desde seus territórios? Como diz a Laís, né? Nós temos documentos oficiais que são elementos prescritos para que nós possamos nos organizar profissionalmente, né? O engenheiro tem o CREA, né?
o médico vai ter o seu CRM, cada profissão tem seus conselhos. O professor, ele carrega um piano de várias coisas que não são da sua alçada profissional. Como é que essa profissionalidade docente se faz neste cenário? Precisamos construir isso enquanto classe. Estamos nos sentindo isolados, sozinhos e sozinhas. Então, esse é o primeiro objetivo do curso, é criar uma rede solidária de apoio e produtiva. E aí eu queria mostrar para vocês que uma das opções desse curso é apresentar para vocês uma plataforma, né, com recursos educacionais abertos, né, dentro desse processo do movimento de educação aberta, gratuita, livre, né, com esses recursos educacionais abertos, os REAs, para que vocês possam ter materiais usando tecnologias digitais da informação e comunicação a partir dos territórios, a partir das biodiversidades culturais, locais, ecossistêmicas que cada território pode oferecer para que a gente pluralize aquilo que se universalizou, né? Afinal, a universidade representa uma universalização, né, de processos de ensino e aprendizagem de conhecimento que monolitizou, né, tornou um monólogo o espaço do que é saber, o que é conhecimento. E nessa monocultura do saber é que a gente precisa refundar, né, os locos enunciativos de diferentes vozes em diferentes territórios para que contem a sua história. E esse emaranhado de territórios que inauguram, em vez de uma universalidade, uma diversalidade, como diz o professor Mignolo, nós podemos aí também refundar essa possibilidade de formação humana desde o território latino-americano, uberabense, brasileiro, né? Então, aproveitando, né, a ideia de que o Brasil é um país do futuro, né? Eu acho que todos aqui vivenciaram já uma fala como essa, desde os 50 anos em 5, lembram-se? Desde a projeção de Brasília, né, como a capital, né, do Brasil, desde do progresso trazido por alguns governos federais com alguns projetos amplos, né, que nunca se configurou, né? O Brasil, o país do futuro. A gente costuma agora falar do novo normal, da normalidade. Eu não quero falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que todo mundo está dizendo bastante. Mas eu queria voltar no papo do Brasil como país do futuro, né? E quando, durante a Caravana da Diversidade, que é esse grupo que também soma aqui para instaurar a diversidade, a nossa sensibilidade com o que nós somos, né, com o diverso, andando por esses territórios no Maranhão, andando por esses territórios no sul do Brasil, no norte do Brasil, eu percebi que esse futuro que foi nos prometido com inúmeros discursos, ele nunca se concretizou. E o que eu vejo andando pelas comunidades em diferentes regiões do Brasil é uma agoridade, muito mais do que um futuralismo, um futurismo progressivo, né, de uma modernidade e uma modernização que nos traria para o chamado, entre aspas, primeiro mundo, que depois foi chamado de desenvolvimento. Ora, desde 1492, quando nos invadiram, né, e chamaram de descobrimento, é que a gente vem comprando alguns discursos universais. Mas até que ponto esses discursos anulam a nossa existência? E é esse tipo de fala que vem surgindo nesses recursos educacionais abertos, que eu mostrei aqui um pouquinho para vocês nessa página, que vai ficar disponível e ao longo desse curso nós vamos acessar essa página várias vezes. Ô, professor Danilo, esta página, então, que tem uma parceria com várias universidades, né, o FAM, lá de Manaus, a UFOP, aqui do Ouro Preto, a Universidade do Maranhão, Federal do Maranhão, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Sergipe, a UFTM, tem todas as respostas prontas, aulas para eu aplicar. Se tivesse isso, pessoal, acho que a gente tinha todos os problemas da educação resolvido, né? A questão é a gente construir materiais alternativos a esse que a Laís falou que já é o prescrito, que está lá na BNCC, né? Essa matriz que chega para a gente agora com a Covid, né? Então, assim, como é que a gente está em casa? Naquele cenário que a Laís comenta, se já não bastasse, mas com uma matriz que vem lá da BNCC, com as tecnologias que a gente nunca lidou e com todos os alunos que a gente não sabe como está. Como estão esses alunos?
Por onde eles estão estudando? Como é que se alfabetiza uma criança à distância? Como é que o pai, em casa, auxilia na alfabetização de alguém? Quais são essas funções sociais que não estavam no script? Né? Então, essa plataforma ela traz narrativas desde diferentes territórios e que se estabelece ali como recursos que você pode utilizar nas suas aulas para produzir suas próprias narrativas. O que é que você tem nesse nosso território, por exemplo, de Uberaba? O que é que nós temos e que podemos narrar deste nosso lugar de fala? Nesta terra do zebu, ou nesta terra do fóssil, ou nesta terra das pessoas, ou nestas terras das congadas, das capoeiras, o que é que nós temos para contar para o resto do Brasil? E aqui nessa plataforma vocês vão encontrar diferentes narrativas de diferentes territórios para que vocês se alimentem de outras narrativas para além daquelas que já estão ali no livro didático. Né? Quem nunca teve que ensinar na sua aula de história a origem do pensamento a partir da perspectiva greco-romana, mas porque também não tem nada sobre filosofia africana. No momento em que se fala sobre o Império Greco-Romano, o que acontecia na África? Por que nós fomos chamados de Índias Ocidentais e depois passamos para a América? E por que Américo Vespúcio daria o nome para a América? E como era antes, né, a nossa Abya Ayala? Por que a nossa Abya Ayala foi transformada em Índias Ocidentais e depois em América do Sul? Mas nós não temos material, nós não temos essa narrativa. Nós não temos alguém dizendo para a gente que como é que há outras formas de se pensar a biodiversidade desde a caatinga do interior lá do sertão do Alagoas. A gente tem uma caatinga com um exemplo do livro didático de Geografia e de Biologia como uma figura que não representa o sertanejo alagoano. Né? E aqui nas bionas, que eu vou dizer o que significa as bionas, elas estão presentes no formato de história em quadrinho, no formato de podcast, no formato de pequenos vídeos, no formato de materiais didáticos. Queria mostrar alguns para vocês que podem nos inspirar a criar nesse cenário de pressão. Né? Então, bionas significa que todo mundo deve estar curioso. Né? Muita gente mandou mensagem dizendo assim, professor, está errado, é biomas. Vocês escreveram bionas. Né? Não, mas bionas é um termo que nós temos usado dentro desse grupo, né, que a gente chama de caravana da diversidade, que é basicamente um grupo que resolve sair das suas universidades e percorrer itinerários para conhecer diferentes territórios e comunidades e, a partir das escolas, pensar essas vozes desses territórios. Então, a gente configurou bionas como bionarrativas sociais, que é a partir desse gênero, né, o narrativo, que fala do seu próprio território e do contexto social de dentro da escola, é que a gente percebeu um processo de autoria e de possibilidade formativa, né, afetiva, emocional muito forte. Né? Então, esse Brasil, que é o país do futuro pelos documentos oficiais, ele não se concretizou. Então, esse futuro que nos prometeram com outras linguagens está na hora da gente construir. É nessa agoridade que eu percebi andando do Maranhão para Aracaju, lá para Manaus, para Santarém, é que eu percebi que as pessoas não têm esse futuro prometido, eles estão vivendo agora. E esse agora é recheado de saberes populares, de ancestralidade, de tradicionalidades que, em diálogo com o conhecimento científico moderno e ocidental, trazem para a gente essa possibilidade de futuro. Mas não é um futuro prometido e construído por um design eurocêntrico, mas é um futuro delineado pelo passado presente. Aquele passado presente das pessoas que ouvem a avó falar, né? E vão ensinar o chá que aprendeu com a avó para o seu filho. Né? É claro que não vai abandonar a ciência, mas o SUS, por exemplo, já tem hoje cartilhas sobre chás e sobre plantas, né, que são utilizados pela ancestralidade. Em Uberaba, quem é de Uberaba vai saber o que eu estou dizendo, em várias esquinas a gente encontra raizeiros. Pessoas que trabalham o dia a dia delas trabalhando com as plantas. Qual o saber dessas pessoas? Olha, professor, mas isso não é científico. Né? Agora, será que o que é científico é algo monolítico, puro, homogêneo?
Ou será que o que a gente chama de ciência ocidental moderna não tem a assimilação de outros saberes nesse processo de colonização que vem sendo feito desde essa modernidade que eu coloco lá de 1492 para cá? Que história é essa que vem sendo contada a partir dos documentos oficiais, das legalidades que nos prometem? E nós, professores, como podemos narrar histórias desde os nossos territórios? Só para ilustrar isso, e aí a gente queria deixar um tempo para trazer algumas questões de vocês, eu queria mostrar rapidamente para vocês essa experiência que, por exemplo, ocorreu no Maranhão, né? Numa das caravanas da diversidade, acho que vocês estão vendo aí, a professora Mariana do Vale, que estará com vocês no próximo encontro, junto com o professor Tomás, Alessandro Tomás, lá de Tocantins, eu estive lá para essa caravana e nós visitamos essa comunidade lá do interior, depois de São Luís, a gente foi para lá, chamada Axixá. Essa comunidade, comunidade pesqueira, né, uma comunidade com bastante pessoas, tem bastante comunidade quilombola, comunidades rurais, enfim. E nós visitamos essa escola. Eu queria dizer que, enquanto a gente conversava com as professoras e funcionárias aqui da escola, tem uma jarra aí com uma tampa verde, que é uma garrafa de Jussara. Não sei se vocês conhecem o que é Jussara, né? Talvez vocês conheceriam se eu falasse açaí. Mas exatamente essa foi a questão. Quando a professora Mariana e o Vicente, que é esse rapaz aqui de vermelho, entramos numa sala, existia lá uma explicação num cartaz. Aula de ciências. A diferença entre Jussara e açaí. E tinha ali a taxonomia, né, na aula de ciências. Quando a gente conversou com as crianças e sentamos para bater um papo, as crianças falaram assim, olha, nós comemos Jussara na merenda, né? Isso tem na nossa merenda. E o Jussara a gente come com peixe, com camarão. Uma delícia, gente. O problema é depois de comer não ter uma horinha para dormir, né? Mas o resto é ótimo, porque aquilo é de uma substância, né? E eu comendo aquilo na reunião com as professoras, depois conversando com as crianças. E elas me diziam, não, meu pai, ele pega a Jussara. Mas por que vocês puseram no cartaz da aula lá de ciência, vocês puseram o açaí? Ah, porque o professor falou que o certo é açaí. Mas em casa? Não, em casa é Jussara. Mas quando está na frente de vocês, a gente fala açaí para não falar errado. E aí a gente falou, não, mas quem que fala certo e quem que fala errado? Nós, mineiros paulistas, que fizemos uma gourmetização do açaí, a gente come com morango. Quando eu contei para eles que a gente come açaí com leite ninho, com morango, com paçoquinha, mas como, gente? O que vocês estão fazendo com a nossa Jussara? E aí a gente que vai para lá e ensina ainda que eles falam errado. Quer dizer, pode ter uma questão taxonômica, mas será que a diversidade cultural, linguística, essa narrativa, dessa história de vida dessas crianças, será que, e desses professores, não valeria contar nesse saber entre o que a Jussara e o açaí têm a dizer para a educação e para o ensino formal? Aqui, para a gente se animar um pouco desde as nossas escolas, esse conjunto de professores e professoras que até hoje, junto com a professora Mariana do Vale, tem trabalhado, mesmo dessas comunidades muito lá do que o pessoal chama de Brasil profundo, né, hoje em dia, ainda com dificuldades com tecnologia, mas mantém uma rede, né? A Márcia, por exemplo, que era da secretaria da escola, disse assim, pessoal, a partir do encontro de hoje eu percebi o seguinte, eu não vou mais ficar falando açaí, eu sou despolpadeiro, acho que eles falam, né? De Jussara, e Jussara somos nós. Eu sou a Jussara. E essa fala me tocou, né? Porque quando você diz Jussara está errado, é açaí, você anulou a pessoa junto, porque a biodiversidade, a natureza, já dizia Davi Copenau, já dizia Ailton Krenak, a natureza somos nós. A natureza não é recurso natural para que a gente aplique e explore. Natureza somos nós. Então a Jussara sou eu. E hoje eu aprendi a olhar para cá e Uberaba e dizer o que sou eu. Eu sou o professor, tá? Isso é o que eu faço profissionalmente, mas o que eu sou? O que deste ambiente me torna eu? Pergunto a vocês, uberabenses, o que torna vocês? Você é a professora, o professor, e o que mais? O que te toca? O que te atravessa nesse território e que te faz uma pessoa ter orgulho daqui? Porque essas pessoas que vocês estão vendo na foto têm orgulho da Jussara deles e da condição deles começaram a produzir um material que já é estabelecido na escola como a cópia da BNCC
que nós temos aqui depois que discutir no próximo encontro. Nós vamos discutir um pouco o papel do currículo que vem pela BNCC e o papel dos contextos e das relações sociais no qual nós estamos inseridos. Será que a BNCC é uma aplicação direta ou nós temos que pensar a partir dos nossos territórios? E o que essas bionarrativas sociais que estão nessa plataforma e que vão estar à disposição de vocês, elas podem fomentar para que a gente fale a partir do nosso lugar e construa com os nossos uma alternativa de horizonte a partir do nosso passado presente, né? Essa é o desafio. E o outro é que vocês que estão produzindo têm um lugar para centralizar. Essa plataforma é para que vocês também coloquem as produções de vocês. E assim, a gente não fica na dependência de uma solidão no meio dentro de uma panela de pressão. Na verdade, estaremos juntos dentro de uma panela de pressão, porque essa é a nossa realidade. Mas juntos podemos construir e nos alimentar. Afinal, um sabe mais uma coisa, outro sabe mais outra, e assim nós vamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, né, do que é uma Bionas, eu queria, para finalizar, né, acho que ilustrar, acho que eu preciso fazer isso antes de passar a palavra para vocês, mostrar uma, por exemplo, e já que eu falei do Maranhão, eu não vou me alongar nela, só vou mostrar a cara dela, tá? Mas, porque a professora Mariana vai falar mais sobre isso no encontro que vem, né? E aí, aguardem as cenas do próximo capítulo, né? Aquela coisa. Mas eu queria mostrar uma para vocês aqui. Aqui. Essa, inclusive, foi feita em relação à ideia da Jussara, né? Então, essa é uma bionarrativa social. Por quê? Porque foi feito pelos professores da escola, junto com licenciandos em Ciências Biológicas, mestrandos e a professora Mariana do Vale. Na Terra das Palmeiras, a Jussara é festa. Então, o material que traz um pouco dessa questão da comida, usa foto, usa texto, usa hiperlinks, outras referências, fala da perspectiva científica da euterpe, né, do gênero euterpe, oleracea, o que é dentro das ciências biológicas, mas também fala do aspecto cultural. Você já tinha ouvido falar da Jussara, né? E traz a questão típica da cultura local, memes, né? Como eu falei para vocês, minha reação quando alguém chama Jussara de açaí. E a senhora aqui, nesse meme que eles estão brincando, QR Code, né? Para jogar para outros vídeos, mapas, enfim. O que é uma Bionas? Poemas, né? Tudo dentro da construção de alguns personagens e sugestões. Então, esse é um tipo de Bionas, porque ele articula tecnologias digitais da informação e comunicação, territorialidade, né, realidade local, mas também aspectos narrativos, porque é a voz de alguém de lá contando para nós como é que eles gostariam de ser vistos, né? Uma outra, passando rapidamente, porque também vai ser discutido, foi feito pelos alunos de Manaus, mas quiseram fazer no formato de história em quadrinho, né? Então está aqui a história da Diana Tainara. Criaram uma personagem chamada Diana Tainara, que veio lá dos povos da floresta, ribeirinha, de Moura, e vem para Manaus para estudar biologia. E quando ela vai para a escola ser professora, ela tenta usar o ano para fazer farinha, o airini, aquela farinha própria daquela região, para ensinar as coisas da escola em diálogo com o modo de fazer farinha tradicional. E aí essa Bionas também está disponível lá naquela plataforma. E um outro modelo diferente, feita pelo professor Fábio Silva, aqui de Ouro Preto, que trabalhou numa certa época com uma forma mais de material didático, de unidades temáticas, que vai falar sobre a pimenta biquinho. Então ele parte da pimenta biquinho, desde as suas perspectivas dos programas que estão nos currículos, né, do que é a distribuição da pimenta no Brasil, curiosidades, fotos maravilhosas, perguntas, né? Não é sequência didática, não é plano de ensino, é uma narrativa construída de acordo com o interesse das pessoas. Tanto que eu queria mostrar, que eu acho interessante no final dessa bionarrativa social, que eles vão falar de uma comunidade que produz geleia da pimenta biquinho, e que com o desastre lá de Mariana, da Samarco, eles pontuam. Não sai na mídia que esta comunidade teve soterrada também a sua cultura. E não pôde mais produzir isso que estava ali há muito tempo naquela tradição.
Então, vai trazer elementos de um desastre socioambiental causado, né, aí pelo rompimento da barragem, né, minerária, e se posicionando, dizendo, sabemos que isso não é acidente, né, isso é um desastre ambiental causado por um sistema capitalista ganancioso que explora a biodiversidade como um recurso e não como parte de si. E talvez seja isso que devamos ensinar às nossas crianças, os nossos jovens, e nós mesmos nos reconectar com essa natureza que é mais de autoconhecimento de si do que conhecimento algo para dominar. Né? O Henrique Dussel dizia, né, um filósofo argentino que mora no México, dizia assim, diz num livro dele, muitos dizem sobre aquela famosa frase, penso, logo existo, né? Todo mundo conhece essa frase, né? E ele diz, pela perspectiva colonial que esse conhecimento pós-renascentista chegou para nós e a gente está vendo nessa figura, a gente deveria falar, penso, logo conquisto. É assim que se tem se colocado muitas vezes esse conhecimento. Pessoal, queríamos abrir um pouco também para alguma discussão, desculpa ter me alongado um pouco, mas eu acho que é um momento inicial de vocês conhecerem o que vem por aí. Né? Essas são só algumas das narrativas digitais que estão disponíveis e a gente espera que até o final do curso vocês produzam as narrativas de vocês. Professor, é obrigatório para esse curso? Esse curso tem as horas síncronas, essas horas que a gente está junto, e tem as assíncronas, né? Mais 2 horas. Mas a cada encontro será colocado um formulário aqui no chat que vocês vão clicar nesse link e lá vocês também vão validar essa presença. Então, quer dizer, você assiste pelo link lá da plataforma, como nós já dissemos, né, já orientamos, e ainda em cada encontro, ao final do encontro, tem um link para um formulário. Cada encontro vai se conectar um com o outro, porque os palestrantes tiveram acesso ao questionário, ou seja, sabem das realidades. Alguém da Caravana da Diversidade vai trazer uma Bionas, como um exemplo, e no final eles vão fomentar, a ensinar ou fomentar nós a criarmos as nossas bionarrativas e que a gente disponibilize isso e que a gente amplie cada vez mais essa rede. Ao final do curso, se você foi clicando nesses links ao longo dos 8 encontros, você já validou suas presenças. Essas bionas, no último dia, as pessoas que produziram vêm para conversar com a gente. A gente vai chamar alguns para contar um pouco como foi produzir essas narrativas desde os seus territórios, tá? Mas não é algo que vai ter que ser validado no curso, né? Acho que essa presença em cada formulário vocês vão construindo essa hora assíncrona do curso também, e a gente está convidando para que vocês também somem a gente nessa incrível rede, né, de refundar a diversidade em tempos de monocultura do saber. Eu devolvo a palavra a Laís agradecendo muito e aqui à disposição para tirar alguma dúvida, caso tenha ficado. Obrigado. Obrigada, Danilo. Enquanto você falava, eu fui acompanhando o chat aqui, né? E o pessoal está interagindo bastante, isso nos deixa muito felizes, né? Porque tanta gente se reconhece, né, nesse tema, se reconhece também nessa situação, né? Então, acho que a gente está, assim, em horizontes comuns, né? Todos nós. E aí eu gostaria de reforçar algumas questões mais estruturais que estão aparecendo aqui no chat. A primeira, que o Gustavo já falou, né? Quem quiser também depois pode voltar. Esse vídeo vai ficar disponível, tá? No canal do Grupo GPIC. E a qualquer momento vocês poderão acessá-lo. E aí, como o Gustavo já passou pelo tutorial, nós temos também um tutorial em vídeo. Mas eu vou reforçar aqui que as inscrições do evento, elas estão alocadas dentro de um site de um evento maior, né, que é o ENEBio, que é o Encontro Nacional de Ensino de Biologia, que não aconteceu ainda devido à pandemia. Mas a empresa, né, que está cuidando das inscrições, ela está, na verdade, organizando aí o pessoal que está se inscrevendo. Por isso que a gente colocou no site,
para facilitar para vocês mesmos, depois na hora de receber o certificado, para a gente não perder nenhuma carga horária de ninguém ao longo, né? Porque nós temos muitas pessoas nos assistindo, muitas pessoas inscritas. Então, para todo mundo que ainda não se inscreveu e tem interesse em participar, acessa aí o Enebio, né? enebio.com.br. Lá você vai criar, né, uma área sua do participante, você vai colocar os seus dados e lá gera um valor de pagamento. E eu vou frisar novamente, esse valor não precisa ser pago, esse valor é do evento, e o nosso curso se vincula dentro dos representantes do evento, mas ele não é parte desse valor, tá? O curso é totalmente gratuito durante as 8 semanas. E aí você vai criar uma área do participante. Todos os dias, 15 minutos antes de iniciar a nossa conversa aqui às 19 horas, todas as quintas, na verdade, né? Vocês vão entrar nessa área do participante, colocar quero me inscrever, ou se já tiver colocado, né, no encontro da semana, e lá vai estar, participe já. Você clica e será redirecionado para o YouTube. E aí, o que o sistema vai entender? Que você está presente no nosso encontro síncrono. Então, nós temos 4 horas semanais, né, para totalizar as 32 horas do curso, em que 2 horas são síncronas, nós estaremos aqui, vocês entrando pela área do participante, e 2 horas serão nesse momento de reflexão, de internalização, de pensar a partir das falas desse encontro em propostas compatíveis com a sua realidade, né? E aí, por isso, nós vamos deixar um formulário sempre aí na descrição do vídeo para vocês acessarem e irem construindo ao longo dos encontros. E no final nós vamos, como o Danilo acabou de mencionar, nós vamos convidar alguns de vocês, nós vamos dar também um panorama, né, desses temas, o que está emergindo aqui desse curso, para a gente perceber como essas diferentes regiões, elas estão, de alguma forma, dialogando em alguns pontos em comuns, né? Eu acho que, de maneira geral, a questão é essa, né, sobre, assim, todo mundo tá meio aflito, né, tem vários corações aflitos aí no chat, querendo saber sobre lista de presença. Então, a lista de presença, ela não é solta aqui no chat, ela é via site, né, do Enebio, certinho? Danilo, uma questão, assim, mais teórica, né, que eu vi que o pessoal colocou muito, na verdade, duas, né, uma foi a questão socioafetiva, que eu até comecei a mencionar, né, que o professor está cansado. Eu meio que trouxe o lado negativo, né, de como estamos, e você veio e carinhosamente foi trazendo, construindo, na verdade, alguns horizontes para a gente pensar e começar a pensar aqui no curso. Então, uma questão que eu vi bastante no chat foi a questão socioafetiva. E uma outra questão, né, foi a relação étnico-racial dentro do currículo, dentro das aulas, e como isso é aceito pelos pais, né, principalmente quando se lida com crianças. Se você quiser falar alguma coisa, mas o que eu gostaria de dizer que nós temos dentro de um momento, né, dentro de 2 encontros do nosso curso, o foco nas relações socioafetivas, né, desse professor e desse aluno, e no que tange as relações étnico-raciais, assim como as relações de gênero, nós também vamos tocar nesses pontos, né? Então, assim, nós não temos respostas para a gente começar para falar agora, porque, na verdade, isso vai ser uma construção que está planejada, né? E que emergiu também lá dos questionários e que dialoga muito com o pessoal aqui no chat hoje. Se você quiser falar alguma coisa, Danilo, em relação a isso, ou algum ponto sim, que eu esqueci Laís, também. quero sim. Eu acho que esse momento inicial era programado para isso, viu, gente? Era um momento inicial para a gente fazer essa experimentação. Não fiquem mais aflitos que já estão, vai dar tudo certo, nós vamos orientar todo mundo. Acho que também
O próprio site, a gente passou aqui o e-mail lá do NBio, existe uma equipe, né? E a gente agradece ao professor Mário, professor Leandro, todos que disponibilizaram, então não vamos ter problema. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que me colocam essa questão afetiva, social, é uma questão que eu acho que Lucas, Dércio, Alice, Pagan vão tratar, vão trazer, entre outros aqui, mas de forma mais geral, eu acho que é fundamental. Por muito tempo, uma das características muito peculiares da educação formal foi influenciados por uma pretensa neutralidade do conhecimento, uma pretensa perspectiva educacional transmissiva de enunciados, de narrativas prontas, né? Mereceria uma formalidade que distanciasse elementos que nos colocassem como humanos, seres humanos. E eu acho que nós estamos num momento que nós estamos aqui com medo de não poder se abraçar, né? Como é que a gente se toca, se beija, se abraça, como é que a gente torna o afeto. Eu aqui, por exemplo, sentado e diz como é que eu demonstro o afeto que eu estou sentindo de estar aqui com esse grupo de pessoas maravilhosas. A palavra não dá conta, né? Então, eu acho que quando a gente voltar para as salas de aula, pensar nossos materiais, a como ensinar história, como ensinar geografia, como ensinar a língua portuguesa, sem aquela ideia de que há uma neutralidade, há um conhecimento puro e outro que é heterogêneo, há um conhecimento superior e outros inferiores, há conhecimentos de pessoas interessantes, de outras que são sérias, né? Existe o pesquisador doutor e existe o raizeiro, né? Um é interessante, o outro é sério, né? Não está na hora, será que da gente então se abraçar, a perspectiva dos nossos povos, da nossa realidade, dos nossos territórios e construir essa educação mais afetiva a partir da nossa comunidade? Quem aqui não vivenciou, principalmente professores e professoras mais experientes, de lá na infância, ver a avó passar um copo de açúcar para alguém pelo muro, né? Os filhos, na minha época, a gente brincava nas casas dos vizinhos e eles cuidavam da gente como se fossem filhos deles. Hoje a gente está encastelado, enclausurado. Será que na hora de reinaugurar a base comunitária do qual nós somos fruto? Por que nós estamos negando essa afetividade e essa base comunitária do qual nós fomos formados? No que isso tem causado em torno das perspectivas ambientais, sociais e econômicas? O individualismo, baseado no mérito do indivíduo pelo seu próprio esforço, tem gerado um aumento muito grande de pessoas com ansiedade, depressão, sentimento de culpa. Então, todo mundo quer falar do anormal. Existe o anormal, que é o negro, é a mulher, é a negra, é o índio, numa pretensa ideia de normalidade. Então, se quem é homem, é branco e é de classe média, é normal. E aí a gente tem que aceitar e lidar com os anormais. Essa é uma perspectiva que nós precisamos romper, né? Porque é nessa ideia da normalidade, inclusive lá na matemática, né? Então a curva normal, ela nos gerou pensamentos eugenistas, purificadores, né? Então acho que a gente tem que pensar, quando a gente fala em melhoramento genético na aula de biologia, seja para gado, ou seja para gente, ou seja para planta, o quanto isso pode influenciar em pensar em melhoramento genético humano, que já foi tópico lá atrás. Então, nós temos que pensar hoje na geração de vida. E vida tem ligação com afeto. Vida tem ligação com o estudo de si. Isso não é precarizar o ensino. Dá para falar de relações ecológicas e dá para falar do Império Romano sem descrever com uma pretensa neutralidade, porque isso é não tomar partido, né? A partir do momento que entra-se numa sala de aula e começa-se uma aula, ela já tomou partido. Ela já está num sentido, né? E isso é reverberado. Então, nós não estamos aqui mais falando de lado A, lado B, nós estamos falando de um mundo em crise. O Ailton Krenak já nos disse, ideias para adiar o fim do mundo. Nós, professores, temos que inaugurar essas ideias, ou reinaugurar, né? Muita gente aí, Laís, você falou que está perguntando sobre o que são essas bionas. Algumas pessoas perguntaram, quem que escreve? As pessoas do local. Por isso, professora, que nós estamos tentando aqui nos colocar como professores, escritores e escritoras, tá?
Lucas Silva, que está comentando aí agora, ó, é autor desse livro junto com vários outros autores, Bionas para a Formação de Professores. E aqui tem o relato de vários territórios ao longo do país, onde eles vão contar como é que eles descobriram que na educação a gente precisa reinaugurar esses afetos, esses territórios e essa poesia que estava escondida para uma formação mais humanizada, mas não humanizado iluminista, mas humanizado ameríndio, quilombola, né? Nós somos parentes, né? Nós não somos, né? Não existe essa assimilação. Então essa tomada de si, a tomada da palavra, né, que está nesse livro, que vocês podem acessar. E quem perguntou também está no site. Você acessa esse link que foi colocado aqui, você vai ter acesso a essas histórias. Quem produziu? As pessoas que lá vivem. O Lucas mesmo coloca, né? A gente lá, e os doutores chegaram aqui e vão dar aula para a gente. E aí a professora Mariana, a Alice, professor Fábio, professor Welton, professora Marilisa, mas a gente quer ouvir vocês. Quem são vocês? E aí eles viram para a gente e dizem, olha, vocês lá na região de vocês, a gente sabe que vocês brincam um com o outro de mocorongos. Que vocês ficam xingando, ô mocoronga, ô mocorongo. Pois saibam que mocorongos somos nós. Quem nasce aqui em Santarém, nós somos mocorongos com muito orgulho. Falou meio bravo, assim. Não foi nem o Lucas, né? Foi outro colega. E a gente, opa, eu nem sabia disso. Então fale mais sobre isso. O que você gostaria de falar para o pessoal que está lá em Uberaba? E aí surgiu a Bionas, nós não somos um catálogo, em que eles usam poesia, história em quadrinho, para contar um pouco da biodiversidade lá do coração da Amazônia, desde a voz do ribeirinho que se formou professor e está dando aula numa escola. É esse o desafio. E a partir dessa alteridade de você... Ué, Danilo, mas o que eu tenho que ver uma bionarrativa lá do meio do Amazonas, do Pará, desculpa, e eu estou em Uberaba? Mas é por meio dessa alteridade, pensando aí numa perspectiva teórica mais bakhtiniana ou laroussiana, seja lá qual for, mas esse outro que não sou eu mesmo, mas que faz com que eu pense em quem eu sou. É mais ou menos por aí, né? É igual quando a menina lá no sul, a Marilisa deve contar essa história, ela vai falar sobre o tucutuco, que é um roedorzinho que vive lá, né, no litoral norte do Rio Grande, lá da Tramandaí, em Rio Grande do Sul. E aí ela diz assim, eu sou professora de biologia, estou fazendo estágio, alguém perguntou sobre o estágio, e eu queria falar sobre o tucutuco. Mas o tucutuco tinha que representar a minha vida, né? Quem eu sou, a minha voz para o resto do Brasil, porque o pessoal acha que fala aqui do Rio Grande do Sul, só fala de CTG, só fala de chimarrão, só fala de bombacha. E eu quero falar de mim, mas, professor, eu não sei quem eu sou, quem sou eu? Agora que eu pensei para falar para os outros quem eu sou, que eu descobri que eu preciso pensar mais quem sou eu. E para mim essa fala ficou marcada, porque assim é conosco. E aí a Juliana, que é essa moça lá do Sul, produziu junto com o grupo a Bionas Tucutuco, que vai vir aqui depois em outro momento com a professora Marilisa, a professora Ana Flávia, né? Mas é isso, Laís. Tem mais alguma coisa? Espero ter respondido aí. Sim, eu até queria complementar aí sua fala, que o pessoal perguntando das biomas onde estão, né? Nós até colocamos aqui novamente o site. E às vezes alguém pode pensar, mas se vocês já têm um repositório, por que vocês estão pedindo, né? Convidando a gente para fazer? É claro que vocês podem olhar aquelas biomas, podem utilizar em suas aulas, né? Isso é parte da interlocução. Mas quando a gente cria, alguém até comentou aí no chat, né? A questão do protagonismo, isso você começa a anunciar também as suas questões, né, identitárias, da territorialidade, e se colocar também nessa interface, nessa interlocução com esse outro, né, e não só consumindo produtos que são externos, né. Eu toquei na questão do currículo, cabe a mesma coisa do livro didático, né, vem nessa mesma sequência, a gente consome e passa conteúdos, traduz esses conteúdos de uma maneira que a gente não se vê neles, né? Então, por isso as bionas é uma possibilidade. E pegando o gancho também do estágio, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, as bionarrativas sociais, além dessa questão da autoral do licenciando, do professor, faz esse exercício, né? Da própria alteridade, da relação com o território. Então, acho que esse curso, ele tem muitos elementos que nos
que podem nos ajudar a mobilizar, né, nesse momento de ensino remoto, mas também para além dele, né, e dar continuidade aí nas nossas práticas. Então, acho que a gente conseguiu tocar em alguns pontos aqui do chat. Eu não sei se o Danilo quer comentar mais alguma coisa. Bom, se a gente tocou na maior parte das questões do chat, eu queria já ir para as minhas considerações finais, né, vendo também algumas coisas aqui. Dizer assim, a intenção, né, professores e professoras, todos aqui presentes, de passar para vocês uma energia muito boa. Eu estou na mesma situação que todo mundo aqui, né? Com uma diferença, né? Se nós pensarmos a questão étnico-racial, como alguém perguntou, o sentimento ele está ocorrendo, a gente está compartilhando uma tensão, uma pressão, né? Mas a gente tem que considerar que um dos países mais desiguais do mundo, né, com uma política de gestão sanitária não existente, ausente, né, ela nos torna extremamente vulneráveis. Mas mais vulneráveis são aqueles que estão sem nenhum acesso às condições mínimas de vida, né? Para essas, não tem técnica, não tem conteúdo, não tem método que a gente possa fazer aqui. Será que quando a gente voltar, e aí alguns dizem que voltaremos em setembro, outros só o ano que vem, e essa é a incerteza colocada por esse curso, aquele aluno que volta, o que ele passou na casa dele? Qual é a residência? Como é que essa residência está? Me parece que já há números do feminicídio ter aumentado sobremaneira em época de pandemia, quando a família vá conviver naquela nucleação. Quantas das crianças têm um computador, têm acesso à internet? Quantas estão dormindo com o smartphone na mão? Então, essa é uma situação que a gente coloca aqui nesse curso, que é aquela dimensão que a gente não dá conta. Mas que juntos, talvez, a ideia é fomentar essa rede e que a gente possa manter contato por alguns canais. Que se a gente tem que usar YouTube, se a gente tem que usar o WhatsApp, Google Sala de Aula e plataformas digitais, que seja para produzir vida. Em cenário de necropolítica, a gente cria vida. A gente não tem mais escolha. A gente não tem mais como ficar ou aqui ou ali. Ou a gente cria vida enquanto professores, e criar vida é se autoconhecer, é promover existência, é acolhimento, é afetividade a partir dos materiais digitais, ou nós sim caminharemos para um cenário muito pior, porque não tem mais em quem confiar. Então, eu convoco todos nós a formar esse coletivo, né, de pessoas que reconheçam as desigualdades, algo a ser combatido, superado, né? E que aqueles saberes subalternizados e subjulgados durante todo esse período dito de moderno, eles são a resposta, porque eles já passaram por vários fins do mundo e resistiram. Então, respeito aos ancestrais, respeito ao saber popular, que em diálogo com a ciência moderna ocidental pode nos oferecer, como diria Guimarães Rosa, né, a terceira margem do rio. Qual é o projeto que nós vamos construir a partir lá do chão da sala de aula juntos, né? E aí esse é o desafio que está posto por esse curso também, e que eu aqui passo o bastão para os meus colegas que virão a partir da semana que vem. Obrigado a todos e todas. Me despeço aqui, devolvo a palavra para a Laís se tiver mais alguma coisa, e me coloco à disposição. Obrigada, Danilo. E, pessoal, só lembrando, então, que semana que vem a gente vai começar, né, com algumas discussões, e o tema é o que, como e por que ensinar em tempos de pandemia, né? É um título bem instigador, desafiador, e nós esperamos vocês aqui, então, às 19 horas. Queria agradecer imensamente quem ficou conosco até esse momento, né? Vi muita participação no chat, isso deixa a gente assim muito feliz, porque esse curso ele foi pensado desde o chão da escola, realmente. Vi gente aqui de norte ao sul do país, então assim, falar em territórios e falar na educação, em escolas, com tantos representantes de diferentes territórios e realidades, é algo assim
é o que nós queríamos, né? É exatamente o nosso objetivo. Então, fica o convite para a gente formar essa rede, nos fortalecermos, né, nos nossos dia a dia, e também enquanto professores. Um abraço a todos e até semana que vem.